Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, professora Gorete Wozniak, para mais uma aula de geografia que estamos desenvolvendo aí ao longo desse ano todo, né? Então, vamos continuar trabalhando os assuntos bem importantes da nossa disciplina, se organizando aí já para essa reta final, então desenvolvendo as atividades, vocês resolvendo os exercícios, tudo isso é bem importante. E hoje a gente vai continuar tratando de questões de urbanização, então aquelas características de como os espaços se urbanizaram, as redes urbanas, as regiões metropolitanas. Lembrando que a gente sempre faz aquele estudo dividindo ali por regiões para que a gente entenda essas características diferenciadas ali de cada parte do Brasil. E aí vocês vão aprofundando esse conhecimento ali em relação ao território brasileiro, à geografia do Brasil, de verdade, né? E aí então, lembretes ali que a gente sempre tem que fazer com vocês antes de falar do objetivo da nossa aula, né? Tenham em mãos aí o material para realizar a aula, registrem a presença de vocês através do quê? Entra no aplicativo número 1, atividade obrigatória, realizem, envia, está registrada a tua presença. Façam as outras atividades ali para que o professor acompanhe o rendimento de vocês e os alunos que precisam do material impresso entram em contato com a escola para que façam também as atividades e o professor possa ver o teu rendimento e o teu aprendizado, certo? Dito isso, então, vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula de hoje. O que nós temos ali? Identificar as principais características dos processos de urbanização, formação de regiões metropolitanas e redes urbanas da região Nordeste. Então, o que nós vamos fazer hoje? Trabalhar essas características aqui, que já falamos do conceito geral ali, o que é, do Brasil, falamos da região norte, agora vamos falar um pouquinho ali dessas características especificamente da região nordeste. Então, como se deu esse processo, né? Só para a gente relembrar, é importante sempre retornar um pouquinho esses conceitos, porque aí vocês não esquecem e cada vez que a gente falar de uma região diferente, é relacionado ao mesmo conceito, a mesma característica. Mas será que ela é igual em todo o Brasil? Claro que não, por isso que a gente vai estudando cada uma das partes, cada uma das grandes regiões. Só acontece a urbanização quando o crescimento da população e do espaço das cidades é superior ao crescimento da população do espaço rural. Então, quando acontece esse fenômeno, nós temos a urbanização. Nós temos o processo de urbanização. Por isso que é importante a gente sempre relembrar esse conceito, certo? E aí no Nordeste, como isso aconteceu? O que nós temos que pensar em relação ao Nordeste? Que foi a primeira região a se urbanizar. Onde surgiram os primeiros núcleos urbanos no Brasil? As primeiras cidades, os primeiros vilarejos, nas primeiras áreas ocupadas ali pelos colonizadores. Claro que a gente está falando não da característica de presença, por exemplo, dos povos nativos, que tinham seus hábitos, seus costumes, suas maneiras de ocupar o espaço geográfico antes da chegada dos colonizadores. Mas quando a gente pensa em todo esse processo de urbanizar, industrializar, aí sempre vai estar ligado com a chegada da colonização e com esse formato de cidades, de áreas urbanas que vem, né, da Europa, que vem de outras partes do mundo. Por isso que a gente trata dessa maneira, certo? E por isso que a gente diz então ali que o Nordeste foi a primeira região a se urbanizar. Por quê? Porque as primeiras atividades econômicas se desenvolvem na região Nordeste. E isso a gente já estudou lá atrás, lá numa das nossas aulas. Primeiras atividades econômicas brasileiras, principalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Então, esse foi um fator que contribuiu para essa característica de urbanização ali da região Nordeste. Favoreceu o crescimento de algumas cidades que foram as primeiras a surgir, como Salvador e Recife. Então, bem importante entender isso, né? Que eram ali também centros políticos e econômicos do chamado Nordeste açucareiro, relacionado com o cultivo ali, o ciclo da cana-de-açúcar. Essas cidades que eram pequenas vilas no início, elas vão crescendo, elas vão se modificando, o espaço urbano vai aumentando em função do quê? Do tipo de atividade econômica que se desenvolve nessa região. Ao longo dos séculos 19 e 20, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter aí uma característica que diferencia um pouquinho
esse crescimento da urbanização no Nordeste. Então, o que eu vou ter ali? Um declínio econômico. As atividades econômicas, lembra que a gente estudou lá que elas saem do Nordeste e começam a acontecer em outras regiões do Brasil, principalmente no Sudeste. Essa mudança de características no espaço geográfico brasileiro vai fazer com que aconteçam também mudanças no processo ali de transformação do espaço da região Nordeste. Porque aí eu vou ter o quê? A saída das principais atividades econômicas do Nordeste para a região Sudeste agora. E aí, portanto, eu vou ter um declínio dessas atividades e eu vou ter um declínio também do processo de urbanização. Então, diminui ali a velocidade com que o processo de urbanização vai acontecer na região Nordeste, principalmente nos séculos 19 e 20. As pessoas acabam saindo, migrando para outras regiões do Brasil que vão oferecer nesse período aqui melhores condições, oferta de trabalho, de renda, e as pessoas vão em busca disso. Então, todo esse fator vai mudar ali, vai diminuir a urbanização do Nordeste nesse período. Esse processo vai dar uma paradinha ali, né? Relacionado sempre com as atividades econômicas. Sempre temos que pensar que esse processo acontece uma coisa relacionada à outra. Atividades econômicas vão fazer com que os lugares cresçam em termos de população também, certo? Apesar disso, algumas metrópoles, algumas cidades do Nordeste, como Recife e Fortaleza, vão se formar em função das migrações internas da região. Então, algumas pessoas não saem do Nordeste para outras regiões, mas de algumas cidades ou do interior do Nordeste para essas cidades maiores, né, essas metrópoles. E isso também é uma característica. Saem da região do sertão, principalmente, que é aquela que as características naturais, da seca e tudo mais, não oferecem ali uma condição melhor de vida. Então, as pessoas vão em busca, tanto dentro da própria região, como para outras regiões do Brasil, buscar essa melhor condição de vida. Aqui nós temos uma imagem de Recife que mostra bem essa característica ali de crescimento, de urbanização, de processo de urbanização, né, de concentração de população. E aí aqui nós vamos ter um gráfico que já é conhecido de vocês, mas a gente já pode começar a estabelecer comparações, porque nós estamos estudando todas as regiões, né? Então, no Nordeste, como que acontece ali o processo de urbanização, o grau de urbanização? Nós vamos ter em 91 e em 2000, que é a referência aqui segundo o IBGE, né? Então, em 1991, 60% era ali o grau de urbanização. E em 2000, 69%. Comparando com outras regiões do Brasil, nós vamos ter uma menor urbanização, principalmente aqui no registro ali de 1991, se eu comparar com as outras regiões do Brasil, né? Ó, posso ver o Sudeste, o Sul, somente o Norte a taxa é menor do que no Nordeste, ok? E quando eu falo de redes urbanas, então nós já estudamos esse conceito. A ideia das redes urbanas é essa ideia de ligação. Então, ligar um lugar ao outro. Eu vou ter cidades com determinadas características que atraem população, como a gente viu. E aí, como estão interligadas essas cidades? Que atividades que são desenvolvidas em uma ou na outra que fazem com que existam essas ligações ou essas redes urbanas? Cidades são mais importantes em termos de produtos, serviços, atividades que desenvolvem, e aí elas acabam, então, construindo essa ideia de rede que a gente chama. O mapa mostra para nós aqui as redes urbanas do Brasil. Nós estudamos a região norte, né? E agora estamos falando do Nordeste. O que nós vamos ter ali de características do Nordeste? Então, a presença de metrópoles, de capitais regionais, e aí as capitais regionais são divididas dependendo do grau de influência dessas cidades. O que é esse grau de influência? Quantidade de produtos e serviços, de atividades econômicas, de importância política ou financeira que essa cidade tem em relação às cidades próximas a ela ou até mesmo às cidades mais distantes. E aí é que se formam, então, as redes urbanas. E aí vamos pegar especificamente ali do Nordeste, então, um pouquinho mais aproximado. O que a gente vai ter? Metrópole, então nós não temos no Nordeste metrópoles nacionais,
vamos ter as metrópoles na classificação lá da hierarquia das cidades, né? O que é essa hierarquia? Das cidades mais importantes para as menos importantes, em termos principalmente de oferta de produtos e serviços. Então, nós vamos ter ali Salvador, Recife, Fortaleza, como destaques aqui, as metrópoles. Depois, como capitais regionais de grande importância, exemplos ali, Aracaju, João Pessoa e etc., né? Então, só para a gente ter uma ideia, ali São Luís também, dessa característica ali de influência de algumas cidades sobre as outras. As linhas indicam o quanto essas cidades influenciam nas áreas onde elas estão, tá? E aí, perguntinha ali para vocês. Escreva o nome dos centros mais importantes da rede urbana da região nordeste do Brasil. Então, desse mapa que a gente falou ali, quais os exemplos que nós citamos? Anotem rapidamente, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali, pessoal, com a atividadezinha que ficou para vocês anotarem. Quando eu falo dos principais centros urbanos, naquela ideia de hierarquia das cidades, que temos as metrópoles, as capitais regionais, os centros locais. Então, no Nordeste, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali como os principais Salvador, Recife e Fortaleza, que são as chamadas metrópoles. Depois, em segundo plano ali, mas não menos importante, porque são cidades que também influenciam nas áreas onde elas estão, São Luís, Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, são exemplos ali de capitais regionais, ou seja, cidades que influenciam toda a área ali, a região onde elas estão inseridas, né? Claro que se eu pegar daí e comparar Natal com Salvador, Salvador tem um grau de influência muito maior do que Natal, certo? Então, por isso essa diferenciação ali, para a gente entender essa ideia da hierarquia das cidades. E aí, só voltando um pouquinho ali no mapa, então tá aqui, ó, Salvador, Recife, Fortaleza são as cidades de maior influência na região Nordeste. Depois os outros exemplos ali, João Pessoa, Natal, Aracaju, são as cidades ali, alguns exemplos, né, de menor influência em relação a essas três ali maiores, né? Só para ficar bem ilustrada a nossa resposta, tá? E continuando ali, então nessa ideia, eu tenho metrópoles e em torno das metrópoles eu vou ter o quê? A formação das regiões metropolitanas. Todo esse entorno, tudo que está em volta ali daquela cidade maior, de maior influência, a gente chama de região metropolitana. E aí os municípios vizinhos ali, junto com a cidade principal, vão formar esse conjunto urbano e vão dividir ali alguns serviços, algumas atividades, como o transporte coletivo, como em alguns casos atividades de saúde, a dependência ali de hospitais. Então, existem ali acordos, existem algumas características que são feitas para melhorar a vida das pessoas que moram no entorno das grandes metrópoles, que é na região metropolitana.
E ali nós tínhamos, então, as quantidades de regiões metropolitanas em cada região. Estamos falando ali do Nordeste e vamos ver no mapa aqui o que nós vamos ter. Então, o que está em destaque aqui são as regiões metropolitanas, né? E o entorno delas. Então, o que nós vamos ter instituído na região Nordeste, né? Quais são as regiões metropolitanas ali? Por exemplo, Salvador, né? Aqui em Alagoas nós vamos ter uma área grande ali, em João Pessoa, na Paraíba, aqui no Recife, né? Pernambuco, Fortaleza. Então, as grandes metrópoles ou as cidades de maior importância vão sempre ter a formação dessas áreas urbanas enormes e em muitas vezes vão ser instituídas ali as regiões metropolitanas. Lembrando que quando a gente estudou, regiões metropolitanas são instituídas por lei. Então, é feita uma lei lá que diz esta área aqui da metrópole com esse conjunto de municípios, agora passa a ser então ali uma região metropolitana. E aí podem se adotar serviços, atividades ali em conjunto nessa área em função dessa lei, certo? Então, só para a gente entender ali, vamos focar aqui na região Nordeste, né? Que é o nosso interesse de estudo hoje e onde estão ali as principais regiões metropolitanas desta área. Aqui o mapa um pouquinho mais aproximado, só do Nordeste para a gente ver. Então, Salvador está aqui, Maceió, né? Com uma mancha bem grande ali, São Luís lá também, então algumas áreas ali de regiões metropolitanas, certo? Aqui mais no interior do Maranhão nós vamos ter também ali o sudoeste maranhense, que também tem algumas cidades ali de maior importância, principalmente pela atividade econômica que é da mineração, então acaba atraindo população ali e formando essa ideia também de região metropolitana, certo? E aí vamos falar um pouquinho de alguns exemplos, não vamos conseguir falar de todas, depois vocês podem estudar e buscar para conhecer as demais, mas alguns exemplos para a gente entender. Região metropolitana aqui de Salvador, né? Então, o que nós vamos ter ali? Vamos ter a metrópole e os municípios vizinhos que compõem essa região metropolitana, que estão no entorno ali da metrópole, que é Salvador, tá? Característica ali. A área dela, então, está ali de 4.375 quilômetros quadrados, né? Está inserida em áreas ali que eram de Mata Atlântica originalmente, então, estabelecendo essa relação com a característica natural, abrigando uma população ali de mais de 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, segundo o IBGE, que corresponde a 25% da população do estado. Então, 25% da população do estado da Bahia concentra-se ali na região metropolitana de Salvador, tá? Representa ali um importante mercado regional. Então, por que há essa grande concentração de população e de atividades nesta área e se forma esse cordão metropolitano, essa região metropolitana? Principalmente pela atividade econômica que acontece ali. Então, é isso que vai atrair mais população e que vai formar essa concentração ali. E aí nós vamos ter ali uma participação bem importante no PIB do estado, né? De 48%. Veja o quanto é importante a atividade econômica que acontece na região metropolitana de Salvador. Tá? Só um exemplo ali. E aí tem comparação com outras capitais ali do Brasil, com outras regiões metropolitanas, para a gente entender a importância desta região. Tá? Outro exemplo de região metropolitana que nós vamos ter é a de Fortaleza. Então, todos esses municípios aqui compõem a região metropolitana. Fortaleza está aqui. Vejam que em área ela nem é a maior, mas em grau de importância, de influência, é a metrópole, é a cidade que mais influencia. E aí todos os municípios ali do entorno vão compor essa região metropolitana, certo? Ela foi instituída ali, tem 19 municípios, né? Sendo o maior deles, então, Caucaia, que é esse grandão aqui, pertinho de Fortaleza, em área é o maior, tá? E aí nós vamos ter ali também uma grande concentração de população, um pouco mais, inclusive, que na região metropolitana de Salvador, tá? Considerada ali uma das mais populosas do Norte e do Nordeste. Então, se eu pegar regiões metropolitanas do Norte e Nordeste,
a Grande Fortaleza ali é uma que apresenta a maior quantidade de população. E aí tem características ali também de contribuir significativamente para o PIB do estado e da região também, certo? Aqui nós vamos ter a região metropolitana do Recife, que é outro exemplo, que é importantíssima ali para a região Nordeste, é uma das áreas mais desenvolvidas e que concentra ali uma grande quantidade de população. Então está ali o Recife e os municípios que compõem ali a região metropolitana do Recife, certo? O mapa aqui de Pernambuco. Então, o seu entorno, né, e a metrópole ali, a principal cidade. A área dela, como as outras, é de grande extensão ali, e a população é também significativa ali, 3,6 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010. Então, vejam que tanto uma quanto a outra, se eu pensar nas 3 regiões metropolitanas que nós estamos usando como exemplo aqui, elas têm o quê? Grande concentração de população e importância das suas atividades econômicas, que esse conjunto de coisas vai atrair pessoas para essas áreas, né? Então, por isso nós vamos ter como característica lá. Já foi a 3ª maior região metropolitana do país, a Grande Recife, né? Então, vejam o quanto ela é importante ali nessas características de pensar esse conceito de região metropolitana, certo? Também tem grande participação no PIB do seu estado e provavelmente ali, se a gente estudar o PIB da região Nordeste, a gente vai ver que esta região metropolitana contribui significativamente também para a soma das riquezas produzidas no Nordeste, que é o que a gente chama de PIB, certo? Então, vejam o quanto é importante pensar nisso ali. E aí, aqui é um mapa do Brasil, para a gente ter esse panorama maior, né? 27 regiões metropolitanas ali estão no Nordeste, sendo 12 na Paraíba. Então, a Paraíba é a que tem a maior quantidade de regiões metropolitanas da região e do Brasil. É uma grande quantidade ali de regiões metropolitanas num único estado, né, da região Nordeste, certo? E aí, aqui a atividadezinha é para vocês observarem o quê? Nós temos um quadro aqui com as 10 mais populosas regiões metropolitanas do Brasil. Então, vocês vão identificar dessas que estão relacionadas aqui, quais fazem parte da região Nordeste? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a atividadezinha, era uma análise simples do gráfico, a gente já exercitou bastante essa ideia de vocês observarem gráficos, tabelas, mapas e extrair dali informações geográficas, né? Então, neste caso aqui, observando a tabela, quais destas regiões metropolitanas, das 10 maiores do Brasil, né, em termos de população, estão na região Nordeste? Vamos lá para a nossa resposta. Tá ali, bem simples, aquelas que nós falamos, né? Salvador, Recife e Fortaleza. E daí ali a quantidade de população em 2014, né? Uma estimativa de 2014 ali de população dessas 3 regiões metropolitanas, ok? Então, assim,
Da aula de hoje era isso, essa ideia de entender na região Nordeste como é a dinâmica de formação das grandes metrópoles, das regiões metropolitanas, quantidade de população, a relação das redes urbanas com atividades econômicas. É um conjunto de conceitos que tem que prestar bastante atenção. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.